Fala pessoal, eu sou Edu e no Coisas de Edu de hoje vocês vão ver os 5 macetes que eu utilizei em meu plano de estudo de inglês ao longo dos 6 meses. Vale dizer que não significa que estes macetes vão funcionar para todo mundo e você deve seguir os 5. Para mim, em meu caso, funcionou muito bem. Alguns requer muita dedicação. Então esse vídeo vai ser curtinho e vamos direto às dicas, beleza? Abraços! A dica número um é o seguinte: quando eu decidi começar esse intensivão de estudo de inglês, eu fiz um mês de aula com a professora Aline, como eu já expliquei até em outro vídeo. E na primeira aula ela foi ver quais eram as minhas deficiências. E a primeira atividade que ela me passou, por incrível que pareça, pode parecer bem básico, foi trabalhar frases simples usando segunda, terceira pessoa. Por incrível que pareça, eu errava bastante isso aqui. Ó. Veja, tudo que está em vermelho foi o que ela precisou corrigir, certo? Então, para você ver, você às vezes acha que está no nível intermediário, mas está errando coisas básicas. Então, a primeira dica é procure um professor que te oriente a entender o que é que você, quais são as suas fraquezas no inglês e o que é que você está indo bem, certo? Aí eu fazia essas atividades com ela, certo? Semana a semana, a gente ia evoluindo de acordo com os temas que eu também ia solicitando para ela e ia desenvolvendo as coisas que eu tinha fraqueza. E aí aqui fica uma dica muito interessante de algo que eu desenvolvi para os meus estudos, que era o seguinte: na semana 2 eu aprendia essas palavras todas aqui, certo? Isso aqui já foi no mês que eu passei lá em Saint Louis, nos Estados Unidos. Então, tentando conversar, eu aprendi essas palavras e eu ia escrevendo várias frases com essas palavras que eu tinha acabado de aprender. Isso aqui é um ganho gigantesco na memorização dessas palavras. Deixa eu ver as frases que eu escrevi aqui, ó. We can ask first appetizer. Enfim, segunda dica. A dica número 3 é que eu considero bem hardcore, assim. Se você tiver num ritmo de estudar muito intenso, que significa 10 new word per day. Eu descobri essa estratégia vendo vídeos de poliglotas ao redor do mundo e eles diziam o seguinte, que para você dominar bem um idioma, você precisa apenas saber a partir de 1000 vocabulários. Então, eu me condicionei a aprender 10 palavras novas por dia, certo? Então, eu aprendi essa palavra, aplicava em uma frase parecida com a dica bônus e tentava introduzir ela no meu vocabulário do dia a dia, beleza? Então, fica aí a dica 3. Vamos para a dica 4. E a dica 4 tem muita relação com a dica 2 e 3, que é o mural de vocabulários. Então, lembra que eu falei lá que as palavras que eu ia aprendendo eu ia fazendo frases e depois eu me estimulei a aprender 10 por dia. Então, eu criei um mural desses vocabulários. Coloquei aqui na minha parede, em um lugar que eu sempre passo e vez ou outra eu fico relembrando esses vocabulários. Se você tiver também muito no speed de aprender o inglês, você pode parar em frente a esse vocabulário e ficar criando diálogos em sua mente. Você vai ficar parecendo um maluco falando sozinho, mas tem um impacto muito interessante. Você vai criando um diálogo e vai puxando algumas frases e colocando dentro desse diálogo imaginário. Então, galera, eu vou tentar simular esse exercício que eu acabei de indicar. Vou fazer de improviso, não sei se vai ficar bom. Vou falar do momento que estamos vivendo, né, de pandemia, e como se eu fosse o dono de uma agência de publicidade, que eu trabalho com marketing digital, então fica mais no meu universo, beleza? Vamos lá. Good afternoon, everyone. Thank you for coming. So, in this meeting, we will talking about the coronavirus moment. So, as everyone know, I think the our country underestimated that craze, that virus, and we need to establish a new plan of ads. We need more outreach throughout 2 weeks ago, and we need reaches more audience for our website. I know this month is being very tough for everyone. E aí você vai tentando estimular aí, usando o vocabulário que você tem no seu mural de vocabulários.
Então, pessoal, essa aqui é a outra dica. Como eu uso o English Live, né? Aqui no English Live tem algumas telas que vão te ensinando algumas expressões. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu leio para entender, né? Aqui a gente está falando say how much you care. Eu pressiono, ouço a pronúncia direitinho, repito em voz alta e depois eu transcrevo essa mesma frase para o meu caderno de estudo, certo? E eu faço isso com as 4 frases. Em alguns momentos eu vejo que eu não vou usar isso aqui e ignoro uma frase ou outra, mas isso aí vai de cada pessoa, certo? Avançando aqui. Aí tem os exercícios respectivos da unidade. Outra dica que eu acho bem importante quando você for usar o English Live é tentar fazer isso aqui o melhor possível, o mais preenchido possível. E, se possível, tiver com tempo, repetir mais de uma vez, que aqui você consegue praticar bem a pronúncia. Outra dica que eu faço no meu cronograma de estudos é tentar colocar uma aula de grupo a cada 2 dias, ou pelo menos uma vez na semana. Tá vendo que aqui ainda faltam 9 minutos para a sala abrir, e aqui é muito interessante porque, além de você poder praticar, conversando mesmo, na sala, você força seu ouvido a entender o idioma, o inglês, de pessoas do mundo inteiro, não só o inglês do americano, do britânico, muito bem falado, mas também pessoas que são de outros países tentando falar o inglês. Isso faz com que você se force a entender ali as palavras e as pronúncias. Isso também é bem legal. Por fim, uma das vantagens que eu mais gosto aqui do recurso do English Live é a aula particular. Realmente, no meu pacote, fiquei com 4 aulas particulares, fiz 2, tem uma agendada, e é isso. Eu recomendo muito que vocês explorem esse recurso da aula particular. Então, ainda falando sobre o English Live, cada um, evidentemente, vai fazer a sua rotina, né? O seu ritmo de estudo. Eu, particularmente, eu estou aqui no nível 13 avançado e estou querendo dar uma acelerada nisso. Então, eu faço uma lição por dia. Isso significa que eu faço cada etapa dessa aqui, escrevendo tudo no caderninho direitinho, por dia, certo? O que me dá equivalente a 50 minutos a 1 hora de estudo por dia. Então você escolhe aí qual é o ritmo que você faz, mas eu determinei que eu vou fazer uma bolinha dessa aqui, tá vendo? Vou botar aqui até o mouse. Uma bolinha dessa por dia, pá. Faço uma aula em grupo, uma bolinha dessa, e sempre que possível eu tento agendar aula particular. Por que se possível? Porque eu só tenho 4, lembra que eu falei? Então é isso que tenho para mostrar do recurso do English Live que eu venho usando ao longo de 6 meses e tenho gostado bastante. O principal que eu tenho para dizer do English Live é a parte de expressões que eles procuram te ensinar, porque são coisas que você usa no diálogo. Se a ideia é a fluência, isso tem ajudado bastante. Uma outra coisa que tem me ajudado bastante também é na pronúncia, como aqui é dito as coisas de uma forma mais aberta, as sílabas mais abertas, não tem tanto aquele sotaque americano que, ao meu ver, você tem mais dificuldade de entender. Eu acho que deu uma melhorada significativa também na pronúncia. Então, encerra aqui a dica do English Live.